Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje vamos continuar as nossas leituras do Evangelho, fazendo as nossas reflexões, onde a gente pode obter uma compreensão desses ensinamentos que nos foram trazidos, tentar também compreender com o nosso coração, né? Nós estamos aqui no capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo muito bonito, muito importante para todos nós, porque ele nos fala ao coração, né? A todos nós que, em algum momento, passamos por algumas dificuldades, alguns desafios, este capítulo nos auxilia muito a compreender os ensinamentos que o próprio Jesus nos trouxe, né? Mas que também nos auxilia a compreender o nosso processo evolutivo e, dentro dessa compreensão, saber entender a justiça divina trabalhando com toda a sua misericórdia para todos nós. Então, no nosso último estudo, nós falamos sobre a justiça das aflições, né? E compreendemos que Deus, sendo justo, misericordioso e bom, e nós compreendendo, enxergando esta superioridade infinita de Deus na sua sabedoria e na sua providência, né, nos auxiliando e nos dando os meios necessários para o nosso desenvolvimento, nós compreendemos que existe sempre uma causa justa para todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque Deus, sendo justo, justa há de ser a causa. Que hoje a gente talvez tenha tido muita dificuldade na compreensão, né, e que o Espiritismo nos auxilia a compreender muito, é entender essas palavras. Como que Deus pode ser justo, sendo que existe tanto sofrimento no nosso mundo? Então nós falamos disso no nosso estudo passado. E dentre esta justiça que nós precisamos compreender, a justiça que justifica, inclusive, o porquê de nós passarmos por dificuldades, né, nós, então, encontramos a razão em causas que antecedem a nossa existência, ou seja, em vidas passadas, e também em causas que são desta própria vida. Hoje o estudo é sobre essa parte, sobre as causas atuais das aflições. Ou seja, dentro da nossa existência, nós passamos por dificuldades, muitas vezes são resultado das nossas próprias imprevidências, essa própria existência. E muitas vezes a gente busca esta explicação e a gente coloca assim, né? O motivo pelo qual a gente está passando por isso é do passado. Pode ser, né? E a gente vai estudar sobre isso também. Mas nós vamos ver que muitas das vezes as causas do nosso sofrimento são devido às próprias ações, aos nossos próprios desejos, que ainda nós não conseguimos domar e que são demasiadamente é, 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 excessivos no sentido de buscar coisas que não nos farão felizes e que são dessa própria existência, coisa que nós trazemos no nosso próprio espírito, né? Então, nós, para a gente começar essa reflexão, temos que compreender o seguinte: somos espíritos em evolução. Isso é muito importante de compreender, por mais que sejam conceitos que nós já trazemos dentro da nossa bagagem de compreensão, é importante refletir. Porque somos realmente espíritos que estamos desenvolvendo aos poucos as nossas faculdades espirituais. Hoje, nós podemos compreender que aquelas que nos falam mais alto estão ligadas à inteligência, estão ligadas às questões morais, né, aos nossos sentimentos. Estas são as bagagens que nós estamos desenvolvendo neste momento enquanto espíritos. Nós já desenvolvemos a intuição, né, resultando deste instinto de conservação que Deus nos concede de maneira providencial. E se nós voltarmos lá no começo das nossas encarnações, quando nós já adentramos essa humanidade terrestre, ou seja, espíritos dotados já da capacidade de raciocinar, de refletir e tomar decisões, e nos trazem também como consequência as responsabilidades dessas escolhas. E essas escolhas também ajudando a gente a desenvolver o nosso livre-arbítrio e também auxiliando a gente a desenvolver a nossa inteligência e a nossa moral. Lá no começo dessas encarnações, as necessidades que nos foram colocadas, e nós, como espíritos, que precisamos passar pela existência corpórea, para que a gente possa aprender, através, muitas vezes, de sofrimento físicos, em primeiro lugar, né? Lá no começo das nossas existências, né? Dentro deste contexto já de espíritos que adentraram a essa humanidade que nós nos compreendemos, né? Ou seja, espíritos dotados da razão, que têm consciência de si mesmos, que já conseguem pensar em Deus, que conservam a sua individualidade. Enfim, nós estamos falando desse estágio evolutivo de nós e conseguimos, através da individualização do princípio inteligente, chegar a esse nível. Mas isso já tem um passado para trás. Nós temos muitas vidas, né, que já se passaram até o momento presente. E dentro deste estágio em que nós tivemos até chegar no ponto de hoje, muita coisa aconteceu e muita coisa nós aprendemos. Dentro deste processo de aprendizagem, né, em que, no primeiro momento, nós estamos desenvolvendo ali as nossas capacidades de conservar a nossa própria existência, nossa própria vida, nós desenvolvemos a nossa inteligência. À medida que nós somos colocados em contato uns com os outros, outras necessidades de desenvolvimento se apresentaram, como, por exemplo, as nossas faculdades e qualidades morais, né? Isso tudo foi necessário e se trata de um processo de aprendizagem, em que nós, muitas vezes, escolhemos de maneira incorreta um caminho ou outro. E aí nós podemos pensar assim, né? Se nós estivéssemos, vamos imaginar, né, uma situação, estivéssemos construindo uma casa,
né? Vamos pensar que a gente está construindo uma casa e que essa casa demora vários dias para serem construída, né? Em cada um desses dias, nós temos um trabalho a ser feito, né? É construir um muro, é alinhar o chão, é colocar um tijolo a mais, ou seja, é construir uma pequena parte desta grande casa que nós estamos construindo. Muitas das vezes a gente pode pensar assim: hoje nós aproveitamos bem o nosso dia, tivemos boas escolhas, seguimos pelo trabalho que deveria ser feito e que nos auxiliou no progresso da construção dessa casa. Muitas vezes com muitas dores, muitas vezes está muito quente o dia, muitas vezes está chovendo e nós temos a dificuldade de continuar nosso trabalho. Outros dias, nós, por alguma imprevidência da nossa parte, por alguma má vontade da nossa parte, ou mesmo por escolhas que nós fizemos nesse processo de aprender como construir, nós perdemos. Não perdemos, né? Mas nós não fomos os melhores que nós poderíamos ter sido naquele dia. Mas isso faz parte de um processo de aprendizado, porque nós precisamos aprender como construir essa casa, né? E no outro dia, nós teremos a oportunidade de reconstruir aquilo que nós fizemos de maneira incorreta, ou correr atrás do prejuízo do dia anterior, para que a gente possa colocar de novo a nossa casa no seu processo de construção. E assim é com as nossas vidas. Cada uma das nossas existências é um dia de trabalho que nós temos para construir essa casa que representa a felicidade e a paz dentro de nós. É esse o templo que nós estamos construindo, cada um construindo dentro de si. E neste processo de aprendizado do nosso espírito, cada uma dessas existências, que corresponde a um dia da construção dessa casa, nós então tomamos decisões, nós aprendemos como fazer, nós aproveitamos mais ou menos o dia, porque nós estamos com mais ou menos vontade, porque nós entendemos melhor ou pior o objetivo que nos faz trabalhar. Então, dentro dessas existências que nós temos, em que nós estamos aprendendo estas questões, nós fazemos as nossas escolhas, né? E muitas dessas escolhas resultam para nós no dia seguinte, quando a gente já está descansado, quando a gente já está com novas energias, nós pensamos no dia anterior e nós falamos assim: poxa, eu preciso reconstruir aquilo que eu não aproveitei no dia anterior. Eu preciso refazer aquilo que eu fiz com má vontade no dia anterior. Eu preciso aproveitar o dia de hoje para reconstruir aquilo que hoje eu entendo como sendo errado. Mas, veja só, hoje nós entendemos. Talvez no dia anterior a gente não tivesse entendido. Então, isso tudo serve como uma experiência para nós. E esse pensamento sobre aquilo que se passou na existência anterior, ou no dia anterior de construção da nossa bagagem, né, representa para nós, nessa atual existência, né, aquele trabalho que nós precisamos refazer. Aquele trabalho que nós precisamos reconstruir, refazer, para que nós possamos continuar na construção dessa casa. E muitas das vezes, não é apenas no dia anterior, ou seja, nas vidas anteriores. Muitas das vezes, no próprio dia, no próprio desenrolar daquele dia de trabalho, a gente compreende: poxa, eu poderia ter feito diferente aqui no começo desse dia de trabalho. Porque, olha, eu não estava muito eficiente, ou eu não estava procurando o melhor jeito de fazer, eu estava seguindo de uma maneira um pouco incoerente com os objetivos que eu estou seguindo. Agora eu estou compreendendo isso. Então eu vou aproveitar essa existência, ou o resto do meu dia, para fazer o melhor que eu posso e também consertar os próprios equívocos da minha parte nesse mesmo dia. Então veja que interessante. Nessa construção, nesse processo, nós temos, sim, coisas dos dias anteriores de construção, ou seja, das vidas passadas, que nós precisamos reconstruir. Mas nós também temos do próprio dia. Nós também tomamos decisões nesse dia. Ou seja, nessa atual existência, nós também tomamos decisões. Nós também estamos aprendendo a escolher e a construir. Então, dentro do dia de hoje, a gente precisa refletir. O que eu tomei como decisão? O que eu escolhi como motivador da minha vida? O que me motivou no passado a seguir por um caminho ou outro e que hoje me traz ou felicidade ou infelicidade? Por que hoje, então, eu passo por algumas aflições? Será que se eu analisando a mim mesmo de uma maneira muito honesta, porque a gente pode ser honesto consigo mesmo, dentro da nossa própria consciência, que é uma sentinela para nós. Né? A nossa consciência ela fala muito alto às vezes. Né? E ela nos diz aquilo que eu deveria ou que eu não deveria ter feito. Porque dentro desta análise, nós vamos encontrar as causas para muitas das aflições como tendo a sua raiz nessa própria existência. E aí começa, né, o Evangelho aqui falando sobre essas causas anteriores, desculpa, as causas atuais. Né? Vamos ler aqui então um pouquinho para a gente refletir juntos. Olha só, item número 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, formando de duas fontes bem diferentes que importam distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, na construção da nossa casa, para que a gente possa imaginar e fazer uma ligação com esse exemplo, né? Umas destas vicissitudes, ou seja, dessas aflições, dessas dores que nos afligem, uma dessas causas estão nos dias anteriores da nossa construção. Outras, né, no próprio dia atual, em que nós tomamos as nossas decisões. Então, hoje nós vamos avaliar as causas que estão nessa nossa vida, nesse dia que nós estamos construindo a nossa casa, no nosso atual dia de trabalho, ou seja, na nossa vida presente. Ele continua, né? Remontando-se à origem dos males terrestres,
reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. E aí, olha os inúmeros exemplos que nos são trazidos para que a gente possa avaliar a gente mesmo. Isso aqui é um auxílio para a gente, para que a gente possa ter um auxílio de conseguir enxergar aquilo que ainda se caracteriza como sendo parte dessas escolhas nessa atual existência. Olha só. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos de susceptibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Olha só. Isso nos auxilia muito a compreender, né, o motivo de muitas das aflições que acontecem com a gente. Porque é necessário a gente se interrogar, é necessário a gente fazer essa análise. Muitas das vezes a gente não chegou ainda a entender a importância disso. Muitas das vezes nós não chegamos a ser bem-aventurados, ou seja, felizes nas nossas aflições, porque nós nem mesmos somos capazes de compreender que nós sofremos. Muitas das vezes a gente vive a nossa existência cercadas dessas coisas que nos impedem o alcance, né, da nossa verdadeira felicidade, da nossa verdadeira paz, porque nós buscamos nas coisas erradas, e que são todas essas que foram listadas aqui, ou que decorrem de todas estas, né, que estão muito ligadas ao egoísmo e ao orgulho. Né? Então, a gente passa talvez uma existência procurando a felicidade onde não existe. E quando a gente começa a enxergar onde está a nossa verdadeira felicidade, e que nós buscamos, então, compreender que estas coisas que nós estamos construindo são as coisas imperecíveis do espírito, então a gente começa a enxergar que todas essas coisas que estão aqui nos trazendo estas aflições, elas podem ser amenizadas. E aí, por mais que nós passamos ainda pelas aflições, porque nós precisamos aprender, nós já começamos a sentir a felicidade, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, onde nós estamos indo. É o momento em que nós enxergamos que nós precisamos reconstruir. No nosso dia de trabalho, na nossa casa, na construção da nossa casa, nós então enxergamos que aquilo que nós fizemos anteriormente naquele dia de trabalho precisa ser refeito, porque nós não estávamos indo pelo caminho errado. Desculpa, nós não estávamos indo pelo caminho certo. Nós estávamos querendo fazer coisas na nossa casa que não seriam as necessárias. Né? Então, se a gente interroga a nossa consciência, nós vamos enxergar que muitas das aflições que nós passamos hoje são em decorrência das nossas próprias ambições, do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo. Mas, que bom que nós já conseguimos identificar isso, porque agora nós podemos redirecionar a construção. Nós podemos redirecionar a nossa vida, redirecionar aquilo que nós estamos buscando na nossa existência, na nossa atual existência, porque sabemos que o que nós vamos levar daqui desta existência são os conhecimentos, as qualidades morais, né, os nossos bons sentimentos que vão construir a nossa riqueza futura. E que nós temos a oportunidade aqui, nessa atual existência, de eliminar de nós, através do esforço, do trabalho, da perseverança, da resignação, podemos eliminar de nós muitas enfermidades espirituais, morais, que nós carregamos conosco. Né? E esses são os verdadeiros valores que nos vão tornar mais ricos. Se nós descobrimos que esta reconstrução, né, aconteceu muito tarde na nossa existência, não tem importância, porque nós teremos outras vidas que nos vão permitir o progresso. E tudo que nós fizermos ainda nessa existência vai ser para nós, ou vai trazer para nós, frutos muito positivos, porque no espírito nada se perderá. Se nós, então, mesmo no final da nossa existência, trabalharmos pela reconstrução de nós mesmos, através da busca por valores que realmente são os importantes, nós não perderemos o fruto desse esforço. Isso Jesus traz para nós. Né? Então, continuando aqui, né? A quem, então, há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? Porque a gente poderia, né, se rebelar contra tudo aquilo que acontece conosco, e como a gente poderia ter feito muitas vezes, né, em muitas existências, colocando essa responsabilidade em Deus.
e, na verdade, nos oferece as oportunidades do aprendizado. E nós que estamos aprendendo, e que muitas das vezes ainda não entendemos o que escolher, e que essas nossas próprias escolhas resultam nessas aflições para nós ainda não compreendemos que são resultados das nossas próprias escolhas. E aí nós nos rebelamos contra Deus, contra o Criador, contra o Pai. Mas na verdade não. Nós precisamos agora entender que essas escolhas que nós fazemos nesse processo de aprendizado, isso vai construindo a nossa bagagem e são essas escolhas que nos trouxeram ao ponto em que nós nos encontramos hoje. No ponto de progresso espiritual que nós alcançamos. Né? Então, olha que interessante. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Então, isso é muito importante. Precisamos entender a nossa responsabilidade. Mas isso também é libertador. Porque nós entendemos que, através dos nossos próprios esforços, nós podemos alcançar essa felicidade que nós tanto buscamos. E à medida que a gente vai se esforçando, vai confiando, vai trabalhando, vai pedindo auxílio a Deus, nós vamos recebendo muitas coisas. E é aí que a gente entende a justiça de Deus, a misericórdia e a bondade dele, que nos auxilia, que nos oferece todas as oportunidades de aprendizado necessárias para o nosso progresso espiritual. Então, muitas das vezes, aqui nesse estágio que a gente se encontra, lendo esse texto, muitas das vezes era como se Deus estivesse esperando pelo momento em que nós nos despertássemos para esse entendimento. Né? É como o filho que volta ao pai, o filho pródigo, volta ao pai, reconhecendo as suas escolhas incorretas. E Deus estará sempre com os braços abertos nos esperando. Né? Então, vamos continuar aqui. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, uma notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. Né? Tudo isso que ele listou aqui, que nos auxilia a compreender aquilo que se passa conosco, né? Isso nos traz, então, um conjunto que nos auxilia a compreender as vicissitudes da vida. Obviamente que não se limitam a isso. A gente tem que fazer análise da gente mesmo. Né? E aqui olha que interessante, né? Trazendo a responsabilidade para si. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Ou seja, é aproveitar o dia da construção da nossa casa para fazer o melhor que nós podemos nesta construção, representando para nós um trabalho íntimo de reforma moral, em que nós precisamos estudar a nós mesmos e reconhecer as nossas mazelas, para que a gente possa começar a trabalhá-las e reformar intimamente, ou seja, fazer um esforço para tentar mudar essas mazelas, né, que existem dentro da gente. E também aproveitar do trabalho que nós temos a oportunidade de exercer para também exercitar a nossa capacidade intelectual. Então, o trabalho que nos compete fazer aqui nessa existência, né, ele nos oferece os meios de desenvolvimento da nossa inteligência, bem como nos coloca em contato com os outros, e é neste contato que a gente consegue compreender, né, quais são as minhas características morais. E muitas das vezes é esse contato que vai permitir a gente compreender aquilo que existe dentro da gente que precisa ser mudado. Ou seja, a impaciência, a intolerância, o orgulho, o egoísmo, a inveja, enfim, todas essas questões que cada um de nós está tentando eliminar de si. Como somos espíritos em evolução e que trazemos essa bagagem inerente ao nosso próprio desenvolvimento espiritual, agora nós precisamos, ou chegamos a um estágio em que precisamos trabalhar para eliminar ou para amenizar, diminuir essas características dentro de nós para que a gente possa avançar mais ainda nessa escala de progresso, esse progresso espiritual. Né? E aí ele continua. É o último item dessa nossa leitura de hoje. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Né? Pode, então, o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Isso aqui é muito importante. E Jesus já havia falado sobre isso. Né? Eu não me lembro exatamente as palavras, mas ele se refere, né? Enquanto vocês não extrapolarem, né, as leis que são colocadas, né, de cunho social, como aqui ele está falando, né? Mas colocar leis dentro do seu próprio coração, dentro do seu próprio espírito, ou seja, falando sobre a conduta moral que cada um de nós tem que se policiar a estar construindo, a estar dentro daquilo que nós buscamos como o correto moralmente, né? Enquanto nós não colocarmos essas leis dentro da gente, né, nós não alcançaremos essa paz que nós todos buscamos. Ou seja, como ele está falando aqui, tem coisas que nós não fazemos porque a própria sociedade impede, através das suas leis, né, de cometermos. Mas tem muitas coisas que nós fazemos e que ninguém vai nos punir, digamos assim, né? A sociedade não vai nos punir, porque se tratam de condutas morais íntimas a cada um de nós. E é neste ponto em que nós precisamos ser os juízes de nós mesmos, colocando os limites dentro de nós, para que a gente, então, consiga adquirir esses valores morais. E aí compete a nossa consciência e a Deus. Né? E aí, olha que interessante isso aqui que nos traz. Né? Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam. E, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não porque ele castiga, mas sim porque ele quer que a gente progrida. Ele quer que a gente aprenda
através das nossas próprias escolhas, o que é o certo ou o errado, o bem e o mal. Então, para que isso aconteça, para que esse processo de aprendizagem e de educação aconteça, é necessário que a gente aprenda que não está certo. E é por isso que ele nos mostra, através, muitas vezes, de sofrimentos que nos são oferecidos como processo de aprendizado, de acordo com as nossas necessidades. Ele nos oferece como misericórdia, como bondade, para que a gente possa progredir. Do contrário, a gente não progrediria. Né? Ele continua: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Ou seja, aqui ele está nos ensinando, né, com todo o carinho, com todo o amor, né, que nós fizemos escolhas incorretas. Né? Mas não é um castigo, e simplesmente um processo educativo em que nós precisamos, né, aprender. Muitas vezes, como alunos rebeldes, precisamos aprender com muito, muito esforço. Mas nós podemos também nos esforçar o máximo que nós possamos para avançar o mais rápido possível. É como alunos que estão na escola. Uns se esforçam e passam de ano. Outros não se esforçam e se rebelam e não querem aprender. E aí, eles perdem as oportunidades de seguir em frente? Não. Eles vão seguir mais devagar que os outros. Mas eles vão ter outras oportunidades de aprendizado. Eles vão, por exemplo, repetir de ano. Ou seja, reaprender a fazer tudo aquilo que eles não fizeram. Mas as oportunidades estão sempre sendo oferecidas. E é aí que a gente vê a justiça de Deus. Né? Porque ele não vai deixar o aluno passar para o próximo ano sem ter aprendido. Ele vai dar a oportunidade do aprendizado. E nós somos os responsáveis por avançar ou por estacionar. Né? E aqui continuando. Dão-lhe, né, os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, faz-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse, para que se corrigisse. Ou seja, se essas experiências que nos ensinam não trouxessem para nós, no nosso atual nível evolutivo, esses sofrimentos, a gente não aprenderia, a gente não corrigiria isso em nós mesmos. E é por isso que essas situações vêm para nos mostrar que estávamos no caminho correto. Então são necessárias. Esses sofrimentos, essas aflições, muitas vezes são necessárias para o nosso aprendizado. Obviamente, nós também podemos aprender com o amor, com a construção e a dedicação no bem. Mas, muitas das vezes, até a gente atingir esse nível de compreensão que nós podemos construir com o amor, nós precisamos, então, aprender através dessas situações dolorosas e sofridas, através de muito suor e lágrimas. E aí, terminando, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, esse aqui é o objetivo nosso, né? Chegar a alcançar essa felicidade que é dentro de nós. Então, por isso é necessário que a gente aprenda, muitas vezes, porque nós estamos caminhando e para chegar até lá a gente precisa aprender. Né? Olha só, falta só esse parágrafo, então vamos ficar até o final para que a gente possa pegar toda a mensagem que os Espíritos nos trouxeram. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Olha só que interessante, né? Agora a ligação com o nosso exemplo do começo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe, neste, reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Olha que bela mensagem, né? Então a gente tem sempre as oportunidades. E hoje, enquanto obreiros que estão no meio ali, né, vamos colocar assim, da nossa jornada de trabalho, se a gente estava seguindo por um caminho, ou a gente estava colocando os tijolos nos lugares errados, vamos redirecionar essa construção. Porque o que nos aguarda é muito maior. E vale a pena lutar para que isso chegue até nós. Bom, meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar no estudo de hoje. É uma bela mensagem, esse capítulo é muito bonito, né, que a gente possa sempre estudar ele. E também deixo aqui, né, uma leitura adicional como sugestão. Né? Lá na Gênese tem o capítulo O Bem e o Mal. Nos auxilia a compreender muito esse processo de evolução espiritual. Né? Então é um capítulo muito bonito que se complementa com esse. Né? Mas muito obrigado por estarem aqui conosco. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos. Né? Agradecemos a Deus, a Jesus pela oportunidade, pelos nossos mentores que nos auxiliam tanto, que nos intuem a tomar as melhores decisões, que são como ali os nossos pais que nos direcionam nessa senda evolutiva, né, nessa nossa existência, e que nós precisamos muito deles, porque eles são realmente aqueles que nos acolhem como os nossos melhores amigos. Agradecemos a eles também por todo o amor que nos oferecem e até o nosso próximo estudo, então. Muito obrigado.